sou conselheira no Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Então, estamos dando as boas-vindas a todos os participantes e as nossas convidadas para mais essa atividade da Semana de Enfermagem que o COREN Santa Catarina está promovendo, com o apoio do Conselho Federal de Enfermagem. Essa é a nossa Semana de Enfermagem, e temos muito a celebrar, apesar, né, de toda essa grande situação, essa dramática situação que estamos vivendo ainda, da pandemia, né, que está afetando todos os lugares desse planeta, e no Brasil ainda tem gerado muitas vítimas, e nós, na linha de frente, em todos os lugares do cuidado, junto com os outros profissionais de saúde, estamos mostrando também todo o nosso compromisso e a nossa competência, a nossa responsabilidade, né, na relação aí de prestar um bom cuidado, um bom atendimento, um cuidado humanizado para todas as pessoas, não só quem está afetado pelo coronavírus, mas também os seus familiares e a toda a comunidade de modo geral. Então, como equipe, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas e auxiliares de enfermagem, mais do que nunca, né, estamos unidos com essa importante missão. Parabéns, então, a todos aí por mais essa semana. Então, já dando de início à nossa atividade, quero apresentar e cumprimentar as nossas convidadas de hoje. Então, nós temos conosco a Priscila Rodrigues da Cunha, que ela é técnica de enfermagem e enfermeira, trabalha na unidade de pronto atendimento vinculada ao Centro Integrado de Saúde em Itajaí. E também a enfermeira Grace Kelly de Camargo, que é enfermeira da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Lages. Então, eu aqui em Chapecó, né, vinculada à subseção de Chapecó, Priscila em Itajaí, Grace em Lages, estamos conversando com os nossos colegas profissionais de Santa Catarina. Sejam bem-vindas, muito obrigada desde já pelo aceite ao nosso convite, né, e vai ser uma hora aí muito proveitosa. Então, a nossa atividade, eu no primeiro momento vou passar a palavra para vocês, e aí, na sequência, a gente vai ver perguntas, comentários que tiverem no chat, né, para vocês novamente poderem avançar nessa nossa conversa, né. Então, lembrando que a nossa atividade de hoje, nós vamos estar discutindo o papel da enfermagem diante do grande compromisso que é a participação e o controle social na política de saúde, na gestão, em todos os lugares. Então, já passando agora a palavra, eu convido a Priscila, certo? Priscila, sinta-se à vontade, pode tomar a palavra. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Conselho Regional de Enfermagem, pela parceria, pelo espaço, né? Parabenizar pelo tema, sempre é muito importante estarmos debatendo sobre a participação do enfermeiro no controle, né? A participação social do enfermeiro e do profissional de enfermagem como um todo, né? E cumprimentar, né, a Grace e aos demais participantes e ouvintes dessa conversa. Então, meu nome é Priscila, sou enfermeira e profissional de técnica de enfermagem no município de Itajaí e vou estar dividindo com vocês um pouquinho desse meu histórico de participação social aqui do meu município com vocês nessa tarde, né, nesse momento. Então, aqui em Itajaí, no atual momento, a gente tem vivenciado fortemente o papel, né, da participação social da enfermagem no espaço do sindicato. Né? A gente tem o Sindicato de Servidores da Saúde e a gente tem o Sindicato da Saúde
como também a gente tem a participação de um vereador técnico de enfermagem que está atuando fortemente, articulando fortemente com o sindicato, tanto trazendo retorno para a população, que faz 10 dias, né, a gente já teve a sua primeira ação na aprovação de um projeto no qual ele traz, né, que os exames de imagem hoje, a população vai poder esperar somente 30 dias para a realização desses exames. Então, isso, né, foi um ganho para a população e para os profissionais também, né, visto que a gente também é população do município, como também, em articulação com o sindicato, eles têm participado fortemente no controle dos recursos que o município vem recebendo nesse momento de pandemia, como também no momento anteriormente à pandemia, né, no qual eles têm chamado a população e os profissionais de enfermagem para acompanhar a distribuição de verba, a distribuição dos recursos que têm vindo para a comunidade e também para os profissionais nesse momento de pandemia, né? O que me espanta um pouco é que na última gestão do nosso Conselho Municipal de Saúde, a gente perdeu a nossa cadeira enquanto profissional de enfermagem, né? E isso nos enfraquece porque, né, enquanto representatividade, a gente sabe o nosso papel dentro do Conselho Municipal de Saúde. E qual é? Fortalecer o nosso direito enquanto cidadão, enquanto usuário e enquanto profissional de saúde também. Porque são nesses espaços de representatividade que a gente consegue assegurar os nossos direitos, apresentar para a sociedade também todas as ações que a gente realiza nesses espaços enquanto profissional, né? São nesses espaços que a gente consegue, inclusive, assegurar as políticas públicas, tanto os programas de governo e os programas do município, né? E são nesses espaços que a gente leva para as outras lideranças as reais necessidades que a nossa população tem. Então, enquanto profissional de enfermagem, quando eu não ocupo esses espaços, eu deixo que outras pessoas ocupem. Então, enquanto referência, porque quando nós somos profissionais de saúde e nós, profissionais de enfermagem, eu não digo só enquanto enfermeiros, né? Nós somos, sim, referência da comunidade, né? Então, como que e eu não digo nem somente ocupando a cadeira, né? Quando eu conheço quais são os programas do meu município, quando eu estou lá dentro, junto com esses conselhos, eu conheço exatamente o que o município tem exatamente de recurso, quais são as verbas, quais são os programas que o governo maior traz para dentro do meu município, para eu poder apresentar para essa população. Porque eu sou a representante da minha comunidade, lá dentro da minha unidade, lá dentro da minha UPA, lá dentro, né, da minha instituição de saúde. E quando eu não ocupo, qual é o profissional que está lá dentro fazendo este papel, né? E a gente vem observando fortemente isso na política do governo do nosso país também, né? Nos espaços, inclusive, no último governo a gente está vendo, né? Quantos ministros a gente teve, né? Quais são as respostas que a gente está vendo para o povo a nível de vacina? Então, quando nós não ocupamos esses espaços, a fragilidade que a gente traz, que acaba impactando na população. Enquanto profissional de saúde, a gente tem que começar a fomentar a participação da enfermagem nos conselhos municipais de saúde, nos sindicatos, no próprio Corém e ainda nos conselhos locais. Eu
há uns anos atrás, eu percebia fortemente os conselhos de bairro. Hoje a gente não percebe mais, no meu município não tem mais, né? Quando a gente conhece a comunidade, a gente percebe a necessidade do conselho de mulheres, de agricultores, né? A gente percebe a necessidade de uma política para a criança. E hoje o enfermeiro, por si só, até pelas demandas de dentro das instituições, ele vem deixando esse papel de lado. E se a gente perguntar quem está tomando conta desse espaço, né? E aí a gente, por conta, fragiliza o fortalecimento de tudo que a gente já conquistou, né? E aí a gente trazendo agora para o piso salarial, né, para essa luta que a gente vem vivenciando, que eu nem gosto de chamar de luta, mas de movimento, né, que a enfermagem já vem aí marcada sempre por lutas e lutas e lutas, então eu gosto de usar movimento, né? Quando a gente tem 2 milhões de profissionais de enfermagem e a gente entra lá na consulta pública e a gente vê 1 milhão, que a gente não tem 1 milhão de votos na nossa consulta pública. Isso também é uma participação social. E por que a gente não está participando? A gente tem que se fazer essa pergunta, porque esse é um exercício de cidadania, é um exercício político diário. Então, quando a gente senta, quando nós saímos das nossas casas, né, para exercer o nosso papel de profissionais de saúde que somos, né, e a gente deixa de exercer esse papel político de controle social, de conselho municipal, de estar também atuante no sindicato, a gente também está deixando de exercer um papel político. E a gente não pode desassociar, porque a gente também impacta na sociedade. E nós também somos cidadãos, a gente também bebe dessa água. A gente também usa das políticas públicas. A gente também enfraquece esse SUS, né? Então, eu venho hoje aqui, enquanto profissional de enfermagem, trazer um pouquinho dessa minha sede de participação, né? Que o meu município hoje vem fragilizado, por um lado, porque eu também trago essa potencialidade no sindicato, né? E me sinto contemplada pelo meu vereador, né? Não meu, mas contemplada hoje que tenha muito mais, que a gente tem mas que tenha vários, né? Que a gente tenha não só nessa cadeira, mas em outras, no Conselho Municipal, conselhos locais, que a gente fomente cada vez mais o exercício político dos nossos profissionais de enfermagem, porque só assim nós iremos proteger as políticas públicas do nosso país, o SUS que a gente tanto defende, né? Porque a gente verbaliza, a gente expressa muito que a gente vive o SUS, que a gente ama o SUS, mas nós só iremos proteger o SUS que a gente verbaliza, que a gente expressa, se a gente também ocupar esses espaços, né, de participação, de controle. E aí, mais, nós temos que chamar a sociedade para essa participação. A gente tem que aguçar a sociedade a participar desse controle, a se fazer presente desse controle, porque só assim eles vão entender o seu papel nesse exercício também, né? Então, eu chamo os profissionais de enfermagem a refletirem sobre o seu papel político, nesse sentido. Eu venho hoje aqui, enquanto profissional de enfermagem, dizer que me sinto contemplada por partes, mas também chamá-los a exercerem o seu papel político, a resgatarem, a acordarem que nós somos profissionais de enfermagem para além do cuidado, para além da assistência. Quando a gente conversa com o nosso paciente, né, a gente pode usar o diálogo para além, para essa participação política e exercer, sim,
a proteção do nosso SUS através dessas cadeiras. A gente precisa. Obrigada. Obrigada, Priscila. Muito boa também as suas contribuições, trouxe espaços muito importantes, e lembrando agora de que eu não mencionei, né, você também foi conselheira durante 2 períodos aí do nosso Conselho Regional de Enfermagem, né, você também esteve junto com a equipe, também é um espaço importante, como você mesmo referiu. Ótimo. Então, já passando a palavra para Grace. Fique à vontade, Grace, com você. Boa tarde, Elisa, né? Obrigada pelo convite aqui também estendido. Agradeço desde o primeiro dia que fui convidada e com muita honra e certeza, né? Fazer parte da enfermagem aí. Muito obrigada. Eu vou passar uns slides, tá? Para eu acompanhar e vou fazendo a fala, ok? Então, eu venho trabalhando desde que me formei, faz 11 anos, e aí eu trabalho na enfermagem desde que quando eu me formei. E hoje eu me encontro aqui na Prefeitura de Lages e tenho colegas na atenção básica e nós temos uma diretora que é enfermeira. Isso, para nós aqui em Lages, é uma excelente melhora para nós da área da saúde, e todas as meninas que fazem parte hoje ali na atenção básica são 4 enfermeiras. Então, assim, é muito legal, assim, porque tudo que a gente vive lá na unidade de saúde, na questão de atendimento, né, de questão social de paciente, então elas sabem da nossa realidade, de como a gente realmente precisa das coisas, né? E são muito parceiras, sabe? Então, eu só tenho a agradecer elas em questão de a gente estar aqui hoje, falando com vocês, né? E eu vou começar a passar os slides e vou falando sobre os assuntos também, tá bom? Pode passar. Então, a participação da sociedade na questão do... Deixa eu colocar meu óculos aqui, tá? Que eu não enxergo aí. A participação da sociedade na formulação e acompanhamento da implementação das políticas públicas, isso aqui a gente precisa muito, né? Porque o sistema de saúde do SUS, ele é desde 1988, né? Então, a gente vem dessa forma, desde lá, antigamente, e a gente precisa complementar desde já que a saúde é uma questão de todos, né? Questão dos enfermeiros, questão social. Nós aqui em Lages, tem a questão da pandemia que agravou bastante também, que nem a Priscila acabou falando ali, que é a questão dos profissionais está bem defasado, né? A gente está uma falta de profissional bastante aqui em Lages e a gente está dando de tudo e mais um pouco aqui para nós, né? Então, a questão da enfermagem, na participação de toda a contribuição do enfermeiro, tudo a gente faz de... Estão me escutando? Tá, ok. Pode ser um vermelhinho aqui, fiquei na dúvida. Pode passar, então, fazendo de favor ali. Então, é preciso que os diferentes segmentos sociais organizados participem dos conselhos de saúde e das conferências da saúde, né? São das 2 formas principais previstas em lei para o exercício do controle social. A imagem também precisa disso em 1900. Apareceu de novo, vocês estão me escutando? O Dinei está escutando? Grace,
A gente escuta bem você, deu só uma pequena falha, mas eu acho que agora voltou ao normal. Pode seguir. Tá. Pode passar. Então, a atuação no controle social, ele pode contribuir na formulação de políticas públicas que melhor atendem às necessidades da população, né, que é o nosso caso. Assim, a participação política na enfermagem, nesse espaço, é urgente, né, que nem a Priscila acabou de falar ali também, para conquistar melhores condições de trabalho e, por consequência, uma melhor assistência de saúde à população. Eu falo isso porque, né, como eu falei na fala anterior ali, a gente está em uma vasta falta de profissionais, sendo ele técnicos, enfermeiros. Essa semana eu pipoquei bastante na questão de unidade de saúde, porque não temos profissionais, tá? Essa semana eu estava sozinha numa unidade aqui em Lages, sem técnico, eu estava somente eu de enfermeira. Então, assim, a gente está defasado e muito, assim, a gente não encontra profissionais como antigamente antes da pandemia, sabe? Então, a gente precisa realmente que as esferas nos ajudem em questão de profissional, de demanda, de condições de trabalho, né? Que a gente está, assim, psicologicamente já meio abalado, né? De tanto trabalho, sai de um, vai no outro, a gente atende todos os pacientes, a gente quer ajudar, mesmo que a gente esteja cansado, esgotado, mas a gente também precisa dar apoio para eles, né? A gente precisa dessa questão de atendimento social para eles, porque eles também precisam. Onde eles recorrem é na gente, né? Então, a gente precisa realmente ajudar eles também, sabe? Pode passar. Então, a conquista do SUS vem lá de 1980, né? Aí, muito além de esperado pela população, usuário pelas entidades da sociedade, que lutam pela sua criação e tem se configurado com oportunidade de ampliação no comando de trabalho da enfermagem. No entanto, sempre avanços em relação à questão social e à qualidade do atendimento da população e a nossa da enfermagem. Pode passar. O nosso sistema de saúde é o que temos e o que queremos, é questão de saúde pública, de qualidade, cuidado da qualidade e direito à saúde de todos, e a questão de trabalho, né, da nossa parte da enfermagem. Mais pessoal para trabalhar, mais técnico, mais enfermeiro, mais qualidade de vida para nós, enfermeiros e técnicos, para que nós também tenhamos uma questão social da nossa vida não prejudicada, né, que nós também estamos esgotados, mas que a gente não desista, né, disso, de ajudar o próximo e a população que a gente sempre ajudou e sempre vai ajudar, né? Pode passar. O SUS, ele representa uma grande conquista, pois afirma que na busca de uma nova ordem social é focada na promoção do bem-estar de todos. Que nem eu falei ontem, quando eu estava lá numa outra unidade, isso seja para nós que estamos lá trabalhando, né, que a gente estava fazendo, os meninos estavam reclamando que estavam sozinhos, que estava apurado, tinha fila lá fora, mas que isso também ajude a gente não pode decair porque a gente está só em 2, 3 ali para atendimento. A população precisa da gente, a gente tem que dar esse suporte, né? Que isso não caia só sobre 1 ou 2, mas que todo mundo pegue junto e que se consiga se resolver a problema do paciente, que a gente cuide deles e a gente vai também ser cuidado futuramente, com certeza, né?
A organização dos serviços das práticas de saúde, voltada nas articulações entre a assistência das práticas de saúde pública, tendo uma disciplina de epidemiologia o apoio para atender as necessidades da sua população, que é a questão social em conjunto, né? Pode passar. Portanto, precisamos orientar nossas práticas assistenciais, educacionais, de pesquisa e de gestão para a concepção de um projeto da sociedade que promova a justiça social e a liberdade, que é a democracia verdadeira, a igualdade, né? Não desistindo disso, que a gente também precisa, a enfermagem precisa. Então, estamos sempre nos comunicando quando sempre estamos debatendo a respeito dos assuntos de interesses comuns. Aqui em Lages, a gente tem a questão dos presidentes dos bairros, que também é bastante forte aqui. Eles levam bastante coisas em relação às unidades, do que a população está precisando. Hoje mesmo, pela manhã, eu trabalhei de manhã, né? E a gente teve uma reunião com os presidentes do bairro, relatando a demanda dessa população, o que eles estão querendo que a gente ajude mais, né? Porque em relação à pandemia, elas teve bastante questão de, como é que eu vou explicar, de mudanças em relação à saúde, em questão de atendimento, né? Isso tudo em questão da pandemia, vacina. A gente está com uma demanda bem grande na questão dos atestados nas unidades, então se forma um pouquinho de fila, mas a gente tem essa demanda aqui dos presidentes dos bairros que levam a questão social do bairro, né? E a gente consegue melhorar a questão desse atendimento, a questão de atendimento social em relação às unidades, né, da população. Pode passar. Temos que aprender também a respeitar e ter responsabilidade, né, com os pacientes. Por que eu falo isso? É porque aqui em Lages teve uma questão de um paciente que foi, vou fazer um relato bem breve, que foi pedir um atestado para a questão da vacina e ele não conseguiu para o dia. E ele se exaltou. Então, assim, eu penso que a enfermagem também está ali para ajudar, mas que isso a gente seja respeitado também, né? A gente sabe que ele precisa, que todo mundo vai precisar, mas que nós, enfermeiros, nós das áreas da saúde, que estamos lá para atender, que a gente seja respeitado também, né? A gente precisa disso, a gente respeita eles, a gente precisa ser respeitado, né? Pode passar. Aqui eu fiz um breve para cuidar do leopardo, tá? Desde 2005. Que fala que o reconhecimento de quem é o outro para os profissionais do momento do cuidado. Reconhecimento de quem somos como profissionais que desenvolvem cuidados específicos para a enfermagem. Foi isso que eu citei. A gente precisa, né, que a gente seja valorizado e seja respeitado também. Pode passar. Então, aqui eu desejo meu muito obrigada. Coloquei uma frase ali na apresentação que eu sei que vai ser divulgado, tá? E eu que nem eu falei para a Priscila ali, que a Priscila também comentou, que o melhor presente para os profissionais é a aprovação da lei, né? Que a gente faz anos que está nessa luta, desde quando eu fui me fazer com escolher a enfermagem, já existia essa luta. E aqui estou eu aqui, firme e forte aqui em Lages, e sou uma das que fazem um movimento aqui para a gente ter a questão de salário digno aqui em Lages, em qualquer lugar onde a gente esteja. A gente precisa disso e espero muito mesmo que a gente consiga logo, porque nós profissionais estamos cuidando dos outros e a gente precisa ser cuidados também e ser valorizados. Então, muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigada, Grace. Nós ainda temos um tempo aí para a gente conversar um pouquinho.
Vamos ver que a gente tem alguns comentários que estão vindo para a gente. Eu acho que, primeiro, só destacar, assim como a Priscila comentou a questão dos diferentes espaços, né, que são importantes da participação social, que a enfermagem pode estar ocupando e atuando, como no legislativo, como nos sindicatos, nos próprios conselhos de comunidade. E a Grace, então, destacou bastante o papel do Conselho Municipal de Saúde, né? E aí eu quero lembrar que este ano é um ano que todos os municípios brasileiros vão fazer o seu plano plurianual, ou seja, todos os prefeitos precisam apresentar para a comunidade, discutir e aprovar o plano de governo para os próximos 4 anos. E os conselhos municipais de saúde também vão fazê-lo, ou seja, os planos municipais de saúde vão ser discutidos e deliberados para os próximos 4 anos em todos os municípios. E está aí a grande oportunidade, né, de a gente também poder estar chamando os colegas e atuando forte aí na indicação das nossas propostas. E a Grace destacou, por exemplo, a epidemiologia, né, como uma disciplina importante na hora de a gente analisar a situação de saúde e a gente poder levar sugestões concretas e serem incluídas no plano municipal. A epidemiologia ela é uma ferramenta muito importante, né, e junto esse diálogo com a comunidade, que o olhar dos diferentes atores, das diferentes pessoas, diferentes segmentos, também como a Grace aqui trouxe, né? Também é importante a gente considerar, porque os problemas sociais são todos problemas complexos e nenhuma categoria sozinha dá conta de compreendê-los em toda a sua complexidade. Por isso que é muito importante o diálogo com os outros profissionais, mas em especial com a população que está lá vivenciando, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, esses problemas. Como é que eles enxergam, como é que eles percebem, como é que eles sentem, e inclusive quais as soluções que eles estão criando, né, no dia a dia, de forma criativa aí, para poder driblar com esses problemas. Eu também gostaria de lembrar que Lages, na história da participação social no Brasil, ela é um marco muito importante. Eu não sei o quanto que a Grace sabe, conhece ou lembra, né? Mas, como eu já sou das mais antigas, né, a gente gosta muito de trazer a história. Em 1977, que a gente teve aí o Disseu Carneiro, né? O Carneiro foi prefeito em Lages e ele promoveu toda uma experiência que depois foi inspiradora também, de outros processos participativos, do próprio orçamento participativo no Brasil, né? Então, ele em Lages, ele fez uma ampla, uma gestão muito participativa, promovendo diálogo, mobilizando, motivando as comunidades, né, a falarem sobre os seus problemas, a trazerem para a gestão. Olha só, naquela época, né, a gestão já se colocava na escuta do que a população também queria sugerir. Então, aí nós temos experiências no nosso estado, né, que é importante a gente resgatar e valorizar, para nos inspirarmos também, né. Então, a gente tem agora aqui alguns comentários que eu vou socializar com vocês também. A Graziela Salete de Souza, mesmo que não faz parte da nossa categoria, está trabalhando em prol e faz parte de um conselho local, representando a comunidade no posto de saúde da Prainha. Olha só que bacana, Graziela, parabéns, é isso mesmo, um espaço muito importante também, especialmente em alguns municípios que têm os conselhos locais, né, que podem estar dialogando também melhor com a comunidade. E a Maristela, nossa secretária, né, da atual gestão do conselho,
também está perguntando qual a avaliação de vocês sobre os motivos pelos quais não tem um pessoal suficiente, né, de enfermagem para assumir as unidades de saúde, não só aqui em Santa Catarina, como em muitas outras cidades do Brasil. O que vocês acham? Quem gostaria de falar primeiro? Priscila. Conselheira Maristela, vamos lá. Principalmente, eu acho que o motivo pelo qual, assim, está o dimensionamento da enfermagem em déficit hoje nos municípios é a oferta, né, o piso que os municípios vêm ofertando. A gente vem vendo aí os municípios, os processos seletivos, vem ofertando um piso, um salário muito baixo, né? Aqui no município vizinho, aqui de Itajaí, o técnico de enfermagem não chega a R$2.000. Então, assim, hoje, o profissional de enfermagem está desviando da sua profissão, está indo para outras áreas, porque não quer mais se sujeitar ao salário que os municípios vêm ofertando. Isso é triste, né? Então, acho que o motivo maior hoje, o profissional não quer mais encarar o salário ofertado pelos municípios, né? E eu acho que esse também é um ato de coragem, né? A gestão vai ter que começar a tomar uma medida diferenciada, porque a gente tem que começar a tomar uma decisão diferente para que esses gestores também comecem a refletir sobre qual a proposta, né? O que oferecer para nós, profissionais de enfermagem, pela nossa assistência, pela nossa, né, qualificação, pelo nosso trabalho qualificado. Então, acho que os profissionais começaram a refletir sobre o que também iriam começar a fazer enquanto proposta de aceitação. Então, acho que começou-se também um movimento diferente por parte dos profissionais. Estão começando a recusa. E eu vejo um lado positivo nessa ação também. Grace, você gostaria de comentar um pouquinho? Você trouxe essa problemática importante, né? Sim, sim. Eu também penso pela questão de salário, né? Que a gente também aqui não muda muito da realidade aí da Priscila que ela citou. É a questão do salário, né? O enfermeiro aqui, ele ganha, o contratado, ele ganha R$2.100. O técnico, ele ganha R$1.500. Então, a gente está aqui com falta de profissional pela questão realmente do salário. Muitos estão deixando de trabalhar por questão de salário, e segundo, pela questão de estar vivendo, né, cuidando na linha de frente de pacientes com Covid, e aí fico com medo de levar a doença para dentro de casa e às vezes perder um ente querido, né? Ou até mesmo pegar a doença e acabar vindo a óbito, que nem a gente tem visto. Então, eu acho que eles estão realmente, a gente está pensando melhor, e a gente quer que essa luta continue, que mude essa questão de salário, e é isso que o pessoal está fazendo, né? Ele tá deixando a enfermagem de lado, pensando mais na questão de realmente fazer a diferença para ver se o município, ou seja ele particular, ou privado, ou público, que sintam falta realmente e que eles consigam fazer essa diferença, né? A questão de salário, eu acho que é a primeira de todas. Em segunda, a questão da saúde, né? Do cuidado referente a si. Eu acho que a questão é essa, sabe? Então, com certeza, acho que vocês trouxeram a questão central, né? Que um trabalho tão complexo e agora mais do que nunca descarando assim os riscos que é trabalhar ali no cotidiano, né, da enfermagem,
E o piso salarial é a nossa grande luta do momento, né? Não só a defesa das 30 horas e outras grandes causas, mas, sem dúvida nenhuma, os gestores, e em especial a política pública mesmo, isso é uma questão de política pública brasileira, né? O que o nosso governo prioriza? Qual é a prioridade que ele vai dar para a saúde? E aí, se a saúde é realmente uma prioridade, ao lado da educação, por exemplo, esses profissionais também precisam ser valorizados à altura, né? A remuneração é uma das questões cruciais aí da valorização. Então, a gente gostaria de trazer outras questões aqui, nessa discussão e nesse processo de deliberação política que a gente está discutindo aí da participação social. Nós teremos nesse ano, além do plano municipal que eu já comentei, uma chamada da Conferência de Saúde, né? Então, a Grace até trouxe um pouquinho da conferência, talvez comentar um pouquinho. Grace, quem sabe você poderia estar comentando, se você já tem experiências, como é que a enfermagem pode estar se organizando e trazendo justamente, inclusive, a ferramenta da epidemiologia, né, e com todo esse olhar que a enfermagem tem, que é um olhar diferenciado também, porque ela tem uma formação mais generalista, né, como profissional do cuidado. Ela vai muito além da cura ou da patologia, né? A enfermagem se centra muito nesse ser humano holístico, certo? Que precisa ser cuidado na sua integralidade. Então, como que a gente pode estar trazendo isso para o espaço da Conferência de Saúde, que por ali a gente tem um espaço, uma estratégia fundamental para levar as nossas grandes propostas, também as nossas grandes causas na construção dessa política pública. Você gostaria de comentar um pouquinho? Grace, de repente, Priscila depois. Deu uma travadinha aqui, tá? Então, eu trouxe o relato ali e me coloco em relação a isso porque a enfermagem precisa ser relembrada, né, que nem eu citei antes. E a gente precisa mudar a questão da enfermagem. Eu tô... A relação dos enfermeiros em relação a isso, eu acho que foi bem aquilo mesmo que eu relatei ali, sabe? E precisamos dessa forma da questão da epidemiologia que a gente vem vivenciando e da questão que a gente precisa ser relembrado também. Não que a gente já tenha vivenciado lá antigamente, né? Em 1988, na década de 88, 90, que a saúde é a ferramenta da gestão pública da saúde, a gente precisa disso e precisamos que a gestão também nos tome uma forma de conhecimento, de prioridades para a gente fazer a questão da mudança. Priscila, queres comentar um pouquinho? Agora, na fala da Priscila, eu já tenho alguns outros comentários e perguntas aqui no chat. A gente ainda vai acolher, se tiver mais alguém dos participantes que estão nos acompanhando, que quiserem colocar perguntas, e daí depois da fala da Priscila, a gente fecha, então, o chat para a gente colocar essas últimas perguntas e a gente já ir encaminhando para a finalização da nossa atividade de hoje. Priscila. Eu penso que é muito importante a gente aproximar cada vez mais, não só a nossa equipe, das características da nossa sociedade, para esses espaços das conferências, porque a gente deixa só para esse momento
para pensar sobre isso, né? Tanto da questão da epidemiologia e sobre num todo. Então, a gente pensa só na época das conferências. E não deveria, enquanto profissional da enfermagem, né, enquanto profissional de saúde, as conferências e esses movimentos relacionados, políticos, a gente deveria trazer para essa realidade em todos os nossos contextos, porque só assim a gente vai fortalecer e trazer para debates, porque quando a gente deixa para falar só no ano, né, tanto no planejamento, o planejamento ele deve ser feito diariamente, porque daí a gente ia estar mais preparado, inclusive, para trazer a sociedade para isso, né? Era isso que eu queria trazer, assim, né? Inclusive, aproximar mais a equipe, não só enfermeiros, técnicos, os auxiliares, os médicos. Isso iria fortalecer. Ótimo, então, eu gostaria de destacar aqui as contribuições, várias pessoas também parabenizando as nossas convidadas aqui, Adriana Luzardo, professora aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, obrigada pela participação também, a Sheila Ciega, lá de Caçador, né, também do SENAC, também está dando os parabéns, e a Mariana Mendes, de Itajaí, parabenizando as palestrantes pelas falas. Então, tem algumas questões aqui que eu vou colocar, a opinião de vocês, de que forma que acham que a participação da comunidade no SUS poderia ser fortalecida enquanto enfermeiras na própria equipe de saúde. Acho que um pouco a Priscila já destacou, mas vocês poderiam trazer exemplos de que forma, né, a Grace que trabalha lá na unidade mesmo, como é que é isso de trazer a comunidade para participar do SUS, da construção do dia a dia, como bem a Priscila está destacando, né? E a Mariana que pergunta, né, como preparar os profissionais da enfermagem desde a sua formação para ocupar espaços políticos. Então, com vocês a palavra, quem gostaria de começar? Acho que eu já estou com o microfone aberto, né? Posso? Primeiramente, eu acho que a ferramenta mais importante que o enfermeiro tem é o diálogo, né? Então, para trazer a nossa comunidade a participar do SUS, em todas as nossas ações enquanto profissionais de enfermagem, a conversa, o diálogo, explicar, orientar a importância desse paciente, desse usuário, enquanto sujeito, na sua própria história de promoção e prevenção e, inclusive, de proteção desse sistema único de saúde, né? Eu acho que esse é o principal meio de a gente trazer esse usuário, inclusive, para o fortalecimento desse SUS. E enquanto a segunda pergunta ali da Mariana, né, desde a formação, eu penso que, inclusive, a gente está aí com uma política de governo, complicado falar sobre isso, né? Como a gente vai fortalecer as diretrizes curriculares, como que a gente vai trazer isso para as disciplinas na graduação, né? Então, eu acredito que esse é um grande desafio para os professores, né? Introduzir em cada disciplina a participação social e o controle social e fazer cada vez mais que os profissionais de enfermagem, seja nas áreas técnicas ou na graduação, se fazerem profissionais pensantes, reflexivos, participantes, muito mais do que seres técnicos, né? Precisamos de seres ativos, reflexivos, que queiram realmente tocar uma alma humana, né? Ir para além disso, tá bem? Ótimo. Priscila, Grace, seus comentários, você ali pode estar trazendo bem a tua experiência, né, que você já tinha comentado, pode reforçar, trazendo para a gente como que você tem construído essa participação. Eu
nós aqui, a gente tem os presidentes dos bairros, e que são bem fortes aqui, né? Eu venho de uma unidade, já fui transferida para outra, para a questão realmente de escutar os pacientes e saber o que precisa mudar dentro da unidade. Então, realmente aquilo, escutar o paciente, não só fazendo reuniões, que a gente faz aqui, com os presidentes dos bairros, mas às vezes para fazer um acolhimento, fazer uma classificação de risco, que eles abordam as queixas para a gente, relatando o que precisa ser mudado, o que precisa mudar e fazer que isso aconteça. A gente pode fazer uma conversa, não só com o paciente, lá dentro do consultório, mas assim, lá na recepção, quando eles vêm marcar uma consulta, marcar um preventivo, um teste rápido, tirar uma dúvida da questão da vacina, tudo isso eles abordam com a gente lá na recepção, né? E a gente tem os presidentes dos bairros, que nem tinha te falado, mas que também trazem as coisas para a gente, e aí a gente acaba tendo uma conversa, um diálogo, para tentar mudar essa questão, né? E isso eu penso que não só o enfermeiro tem que fazer isso, né? A gente tem aqui os agentes comunitários, o dentista, o ACD, o auxiliar do dentista, né? Que todos fazem esse acolhimento, façam essa ausculta lá na recepção e que eles nos tragam essa abordagem dos pacientes, na questão do SUS, o que eles que também pretendem, o que eles relatam para a gente, né? E aí a gente faz as reuniões e eles acabam passando isso para a gente. E a gente tenta fazer um plano para que a gente mude algumas coisas em relação do que é abordado, né? Da questão da formação, penso eu também na questão de lá no início, quando a gente faz a faculdade, né? Na questão da grade curricular, que precisa colocar isso na questão política. Eu acho que tem que ter uma matéria a mais em relação a isso, porque tudo que a gente vivencia hoje, a gente precisa dessa questão, né, de questão política para a nossa formação, não só estudando isso lá na faculdade, mas quando a gente for fazer os estágios, a gente viva isso e que a gente faça, que atenda os critérios que a gente estudou e faça ativo lá onde a gente vai trabalhar depois, quando de formado. Mas para isso a gente precisa colocar na grade curricular, né, lá na nossa faculdade, e também na questão dos estágios também, que nossos professores apliquem cada vez mais essa abordagem da questão das políticas para nós, né? Eu acho que isso muda bastante e com certeza vai mudar futuramente para nós na parte da enfermagem também. Muito bom, queridas. A gente já está chegando aos finalmente aí da nossa atividade de hoje à tarde. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais, né? E quem que gostaria? Priscila, primeiro, pode ser? Gostaria de agradecer o espaço, realmente fazer esse pedido aos profissionais de enfermagem, né, que não deixe outras pessoas ocuparem os nossos espaços, exerçam, né, a participação social, o controle social, fortaleçam a estratégia saúde da família, é uma ferramenta muito importante nesse controle, né? As nossas visitas domiciliares também pode ser uma grande ferramenta nesse controle social, do qual a gente pode também e deve fortalecer, né, esse grande programa para também não ser fragilizado. Então, vamos fazer o nosso papel, vamos fortalecer a nossa profissão, vamos ocupar o nosso espaço, proteger o nosso SUS, proteger os nossos direitos que já foram, né, conquistados, e agradecer a nossa parceria, Profilisa, né, agradecer ao Corém
dizer, né, aos profissionais de enfermagem, lute, né, movimente-se a favor do nosso piso salarial, participe desse movimento, né, participe desse movimento social a favor da sua profissão. Então, muito, muito obrigada, boa semana, né, e honre a sua profissão, é maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Priscila, querida. Grace, com você, suas palavras finais. Agradeço o convite aqui, muito obrigado a todos vocês. A mesma coisa, Priscila, obrigada, a Lisa, pela parceria aqui à tarde. E é bem isso aí, vamos seguir em frente, lutar pelo que é nosso, participação aí de todos, sigam em frente, lute, batalhe, não desistam, somos fortes e a gente vai conseguir futuramente. E não desistam do SUS, porque ele é maravilhoso, muito bonito, e a gente tem que cuidar dele como a gente cuida da gente. Então, agradeço a todos e uma boa tarde, boa semana. Então, para a gente finalizar, queremos agradecer mesmo, foi muito valiosa a participação aqui da Priscila e da Grace com a gente na Semana de Enfermagem do Corém. Gostaria também de destacar, essa semana tem trazido também a discussão aí sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né, mobilizando as pessoas nesse grande movimento que é na defesa de um sistema de saúde que foi uma conquista e que está sendo, digamos assim, né, construído ainda. Tem muita coisa para a gente construir naquilo que a Lei 8.080 propôs, né, o que a própria reforma sanitária instituiu aqui nesse nosso país. Gostaria de destacar que nós temos em Santa Catarina, na maioria dos municípios, enfermeiros, técnicos, auxiliares, nos conselhos municipais de saúde, nesses espaços tão importantes. Também nós temos, ocupando espaços de gestão, como secretário de saúde, agora nós temos inclusive no nosso estado, mas muitos municípios também, né, nós temos secretários em cargos de gestão, coordenadores de unidade, não é? Nós estamos em todos esses lugares. Nós temos também enfermeiros como prefeito, como vereadores, como a Priscila comentou, né? Então, nós estamos ocupando muitos espaços e às vezes a gente não se dá conta o poder que a gente tem de construir, né? Então, quanto mais a gente se unir, se reunir, somando nessa luta, com fé, com esperança, com confiança, né? Com certeza a gente tem todas as condições para seguir em frente e dar certo. Também gostaria de destacar que nós já temos no Brasil as leis e as portarias, que são uma grande estratégia, né? Uma oportunidade para que a gente consolide no nosso município. Então, às vezes, ainda falta a gente buscar conhecer mais, fazer leituras e releituras. O que está dito lá? E se a gente, nas rodas de conversa, trouxer a política, certo? Com certeza nós vamos ter argumentos importantíssimos para fazer essa política vigorar, né? E ser vencedora em todos os nossos municípios. E como enfermagem, nós temos nas nossas precursoras, né, a Florence e a Ana Nery aqui no Brasil, mulheres que, como a Priscila disse, ocuparam seu espaço, não esperaram acontecer, né? Elas foram muito importantes e são inspiradoras para a gente também se colocar mais em relações horizontais. Muitas vezes a gente ainda se coloca muito como uma pessoa, uma profissional subalterna. Nós temos raízes históricas, né, por sermos mulheres também, e da enfermagem que ainda nos amarram, ainda muitas vezes nos silenciam, sufocam a nossa voz. Mas com certeza, se nós nos dermos as mãos e a gente conseguir
sensibilizar, chamar. Eu tenho acompanhado muito a Priscila aí nas redes, né, sociais, mobilizando, chamando, motivando as pessoas, e com isso a gente vai espalhando essa semente. A semente que, como Paulo Freire, né, também grande nosso inspirador, nos trazia, uma semente de amorosidade, uma semente de dialogicidade também, né, para que a gente possa acreditar em nós, na nossa profissão, no Sistema Único de Saúde e nessa possibilidade de a gente fazer a diferença. Então, muito obrigado, e vamos continuar aí com a lâmpada, né, a lamparina, iluminando e aquecendo, né, corações e almas aí, para a gente poder cada vez fazer melhor essa nossa enfermagem. Convido a todos os participantes, se ainda não se inscreveram, se inscrevam, convidem os colegas, divulguem aos colegas a semana de enfermagem do Corém. Até o dia 21 nós vamos estar com muitas atividades em todos os períodos, matutino, vespertino e noturno. Então, convidem também os seus colegas para participarem. Muito obrigada e uma boa tarde ainda e um ótimo quase final de semana a todos, né? Tchau, tchau.